apresentação, com o seu conhecimento e com toda a sua experiência. Boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pelo professor Renato. É sempre um prazer poder colaborar contigo, Renato. És um profissional excepcional e, por isso, muito obrigado pelo convite que me fizeste. Gostaria também de cumprimentar a professora Esther e todos os presentes. A minha apresentação irá incidir um pouco, um, ou será centrada um pouco na realidade portuguesa, correto? Quais são as recomendações que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde para a prática da atividade física atual, perante a situação que estamos a vivenciar, e posteriormente irei enquadrar um pouco a minha vivência, a minha experiência atual enquanto docente do ensino superior e de que forma é que nós estamos a operacionalizar a prática de atividade física e as aulas da licenciatura e dos mestrados, e também a instituição possui doutoramento, está bem? Sendo assim, vou partilhar a minha tela, se me permitem. Penso que estarão a ver o PowerPoint da apresentação, correto? Sim, Lara, está tudo correto. Ok, obrigada, Renato. Assim sendo, a temática-chave da apresentação baseia-se nos desafios da educação física online durante a pandemia do Covid-19. Eu falarei um pouco das recomendações que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde neste período de pandemia, que são datadas de 29 de maio, para que seja possível a prática da atividade física e, de acordo com aquilo que podemos ver neste slide, nós temos que assegurar que a prática de atividade física em espaços fechados e abertos garante o distanciamento físico. E quando falamos deste distanciamento físico, falamos concretamente, no mínimo, em 3 metros de distância entre as pessoas que estão a praticar exercício físico. Há exceções, como podemos ver abaixo, no ponto 3, contudo, pede-se encarecidamente que cumpram no mínimo os 3 metros. Só em situações muito excepcionais é que pode haver a redução deste distanciamento, ou seja, inferior a 3 metros. E eu coloquei aqui alguns pontos-chave, mais uma vez a focalizarem a questão dos 3 metros entre as pessoas durante a prática de atividade física e desporto. Há aqui uma situação que eu gostaria de salientar, que é, há países, e fala concretamente aqui em baixo, que preconizam, que defendem que o uso de máscara, enquanto o indivíduo, enquanto a pessoa está a fazer a prática de atividade física, que a máscara deve ser usada, certo? Mas aqui há uma série de constrangimentos que são, nós sabemos que com o exercício físico, o aumento da frequência respiratória, e isto, e do trabalho respiratório, como é óbvio, há, por um lado, maior emissão de partículas, certo? Maior exposição, maior probabilidade de contágio, mas esta guideline, esta diretriz, não faz parte da realidade portuguesa. Nós aqui o que temos que seguir é que, efetivamente, quem tiver a praticar exercício físico pode fazê-lo sem máscara, mantendo um distanciamento de 3 metros. Ok, isto aqui foca mais uma vez a questão que eu falei há pouco, dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico. Aqui coloca-se uma questão e eu foquei os pontos-chave, porque senão tornava-se muito exaustivo, muito longa a apresentação. Foquei os pontos-chave, que é, por exemplo, a partir do momento que no ponto 7 nos diz que deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas, como alguns tipos de colchões, o que é que acontece? Isto falando em termos de ensino secundário, que penso que aí será o ensino médio, há escolas que estão munidas, que têm equipamentos que permitem operacionalizar
facilmente esta situação, porque têm colchões que permitem a prática, por exemplo, da ginástica ou da ginástica acrobática, que podem ser facilmente higienizados, mas há escolas que não têm estas condições e, como tal, logo à partida, há aqui constrangimentos, porque a ginástica não poderá ser posta em prática, não poderá ser lecionada. O judo é outra situação que também não poderá ser lecionado. Por isso, nós temos que ver sempre as guidelines, as normas que são definidas pela Direção-Geral de Saúde, temos que sempre que as adaptar à realidade das escolas, tendo estas mais ou menos condições. As escolas, muitas vezes do interior, isto não é registro 100% certo, mas às vezes há escolas do interior com menos condições, há escolas com mais condições, e daí que parte dos profissionais adaptarem estas normas à realidade das escolas. Aqui, mais uma vez, fala das sessões de treino em grupo. Atenção, falamos das piscinas, por exemplo, temos a obrigatoriedade também de distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre os praticantes, o que o que leva aqui a que haja uma redução do número de alunos por pista. Na natação. Aqui outra situação, e agora falando um pouco menos do ensino médio ou ensino secundário em Portugal, mas penso que o ensino secundário penso que equivale ao ensino médio no Brasil. Falando um pouco aqui mais de caráter de ensino superior, temos aqui uma série de constrangimentos no ponto 3, que é muitas vezes os programas de extensão à comunidade, não é, com idosos, como tem vindo a trabalhar o professor Renato e eu também nessa linha de investigação, ou com grávidas, ou com pessoas com doenças crónicas. Sabemos que as pessoas que apresentam comorbilidades físicas, a possibilidade, não é, de contacto é maior, de contágio é maior. Todos estes programas de extensão ficam postos um pouco de parte. Porquê? Porque não vamos operacionalizar, não vamos ter programas de extensão à comunidade, pondo em risco a população com a qual estamos a trabalhar. E por isto esta premissa também há aqui que ter em conta que a melhor forma de gerir esta situação. Por outro lado, isto mais em termos de ensino secundário, ensino médio, para tentar gerir a parte da higienização dos espaços, dos equipamentos, o que se está a fazer é colocar aulas mais distanciadas umas das outras, para, após uma aula, se é possível, os funcionários higienizarem o espaço e iniciar a aula seguinte, para ter o máximo de precaução. Outra questão que também está a ser gerida é, muitas vezes, e que eu vou falar posteriormente, é a questão dos balneários, porque a norma que existe diz-nos que os balneários só podem ser utilizados, as pessoas só podem tomar banho, os alunos só podem tomar banho se efetivamente os balneários tiverem condições para tal, certo? E então o que acontece é que as escolas que não têm condições para os alunos tomarem banho estão a colocar as aulas de educação física no final do bloco da manhã ou no final do bloco da tarde, sempre que possível. As escolas que têm condições para que têm espaço suficiente para os alunos poderem tomar banho, fazerem a sua limpeza após a aula de educação física, podem utilizar os balneários, mas sempre tendo em atenção que o espaço e o distanciamento físico, enquanto procedem ao seu duche, ao seu banho, tem que ser de 2 metros. O que é que acontece? Isto, mais uma vez, é entregue um pouco à liberdade da escola. A escola tem que analisar as condições, perceber se efetivamente tem condições para os alunos tomarem banho, se têm balneários suficientes, se há distanciamento de 2 metros suficiente, e se não houver, automaticamente os alunos não podem tomar banho no final da aula de educação física. Se não puderem tomar banho, o que a maioria das escolas estão a tentar fazer é colocar aula de educação física ao final do primeiro bloco da manhã, para os alunos terminarem as aulas e poderem ir tomar banho a casa, ou ao último bloco da tarde, exatamente com a mesma intenção.
Falando especificamente e aqui de forma mais concreta da educação física, o que é que acontece? Foram emitidas um conjunto de normas, que podemos ver no quadro do lado esquerdo, que está pequenino, mas eu vou de alguma forma contextualizar e fazer um conjunto de reflexões, em que nós temos as atividades que nós abordamos: o handball, a aptidão física, o atletismo, o basquetebol, a dança, os desportos de judo, os desportos náuticos, os desportos de raquete, o futsal, a ginástica de solo, a ginástica de aparelhos. Conclusão, a orientação. Nós temos um conjunto de modalidades que abordamos e depois foram definidas o nível de risco em função das modalidades. Por exemplo, nós podemos ver que no handball foi definido que só podemos abordar os skills, as habilidades individuais com bola para cada aluno. Os exercícios têm que ser de forma individualizada, só podemos fazer jogo reduzido e condicionado, e todos estes quadrados que vêm com a vermelho, com um X, referem que deve ser claramente evitado. Por exemplo, o handball, o jogo formal deve ser evitado. No basquetebol, o jogo formal e o jogo 3x3 deve ser evitado. Por exemplo, na dança, a dança a pares deve ser evitada. Os esportes de combate, e refiro-me concretamente ao judo, as imobilizações, as projeções, a luta, o contacto físico deve ser evitado, certo? O que é que isto leva? Aí a gente pode fazer o seguinte, para não... poucos skills, poucas habilidades. O meu aqui, se congelar, ele congela de vez, né? Não é? Sim. Congela e para. Em termos, Não sei se está vendo, mas minha imagem está alternando aí na tela, né? Existir. Pra gente aqui tá normal. Para mim tá normal. Do jogo reduzido para mim tá alternado. 2x1 e 3x0. Em termos de ginástica acrobática, boa tarde, Janiquele, deve Danilo. Ser claramente evitada. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Janiquele. Por vezes face a face, deve ser evitado. É um desporto que pode deixar a minha lá na rabeira, lá na última, porque se der algum problema, não compromete. Enquanto fica resolvendo, não compromete a fala dos outros, né? Então você fica por último, né? Isso, porque se o meu, porque às vezes se cair aqui, cai de vez, aí é complicado voltar, entendeu? Não, tranquilo. Então fica a Patrícia, Janiquele, Tatá e você. Tá? Porque todo mundo pode seguir tranquilo. Gino sabe que nós fizemos uma live esse dia, mas travou demais, eu achei que era... Mas era a minha mesa, já descobri o problema aqui, tá para resolver, mas... Quem sabe um dia a gente vai ter uma internet decente nesse país, né? Deixa de existir. Implicações. Agora que você me fala que a culpa é da sua internet, depois que eu fiz a autoflagelação... Em que refere-se técnicos individuais. Aquele me culpando 3 dias. Aluno, jogo reduzido e condicionado, jogo formal evitado, não realizar o bloco. Digamos, o que é que apelam ao jogo reduzido, muitas vezes 2x2, mas aqui, além de não conseguirmos fazer jogo formal, tem outra situação, que é o jogo reduzido não deixa de existir manuseamento de material. E nós sabemos que pode ser um foco de contaminação. Hoje em dia não temos guidelines, diretrizes que nos digam que o manuseamento do material não é um foco de contaminação. Por isso, há sempre aqui algum risco implícito, há aqui sempre algum risco inerente. A questão de futsal, exatamente a mesma coisa. Deixamos de poder operacionalizar a componente tática, por exemplo, o 3x1, ou 4x0, ou 2x2, e temos que nos limitar ao jogo reduzido e condicionado. Lara. Sim, diz Renato. Desculpa te interromper, a gente teve um problema técnico e lá no YouTube tem algum áudio sobrepondo. Eu vou pedir um minutinho para você, para resolver, e a gente já volta aqui. Certo. Já resolveu? Ok, Lara, obrigado. Queres que volte atrás? Okay. Eu acho que, pelo menos, assim, essa tabela, novamente, só. Ok, certo. Tá? Sem problema. Obrigado. Então eu vou voltar a contextualizar. O que eu estava a referir é que em Portugal foram definidas um conjunto de diretrizes para que se possa operacionalizar a prática de atividade física, certo? E como é que foram definidas essas diretrizes? Por modalidades. Se virmos aqui na tabela à esquerda, que está pequenina, mas que eu vou contextualizar, nós percebemos que das modalidades que nós abordamos, isto está, por exemplo, o handball, a aptidão física, o atletismo, o basquetebol, a dança, há muitas limitações.
por exemplo, no handball, em todas as modalidades, o jogo formal é algo que deve ser evitado. Por exemplo, na dança, a dança a pares deve ser evitada. Quando falamos da ginástica acrobática, a própria ginástica em si deve ser evitada como um todo, e aqui o que nos leva à conclusão final da tabela é que temos que nos cingir, temos que nos limitar muito a jogos reduzidos, condicionados e a exercícios mais de caráter individual, certo? Aí nós perdemos uma grande parte o jogo perde-se a componente do jogo, não é? Deixa de existir o 5x5 no futsal, não é? Deixa de existir como é que operacionalizamos em termos táticos, não é? 2 vezes o 4-1 ou 3-0, são coisas que não conseguimos operacionalizar na prática, não existe o jogo formal. Podemos, quando muito, fazer exercícios analíticos, mas não é claramente a mesma coisa. Eu falava da situação de voleibol, por exemplo, podemos fazer o jogo reduzido 2x2, mas há aqui sempre algum risco inerente, porque nós temos que manusear o material e a bola vai saltar de equipa a equipa e nada nos diz que não há aqui um foco de contágio. Conclusão, isto para explicar que a manutenção dos 3 metros é sempre algo que está inerente à prática de atividade física. Há aqui uma grande dificuldade, que é claramente manter esses 3 metros. A ginástica acrobática, como eu falei anteriormente, deve ser evitada. A dança, eu lembro-me que durante muito tempo abordei danças latinas e eram feitas coreografias, merengue, chá-chá-chá, salsa, eram feitas coreografias a 2, e dar dança sem dar a parte da interação a 2, no caso das danças latinas, e estar a dar só exercícios analíticos, parece-me claramente um fator de desmotivação. Assim como no combate, nos esportes de combate, no judo, imobilizações, projeções deixam de existir. Há aqui implicações é que isto tem. Há aqui uma perda, na minha ótica, na minha perspectiva, há aqui uma perda da essência da forma, se nós compararmos o pré-Covid com o Covid, com o momento atual, está aqui uma perda de essência relativamente à forma como nós abordámos e como nós passamos a abordar. O grande desafio, acho que é claramente pegar nestas normas que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde e adaptar às condições das escolas. Sabemos que há escolas que têm boas condições, há escolas que têm colchões que permitem ser higienizados e podemos abordar a ginástica acrobática, a ginástica de aparelhos. Há escolas que não têm esse tipo de condições, que os colchões até são muito antigos e inviabiliza, faz com que esse tipo de modalidades não possam ser abordadas. O que cria aqui, se nós pensarmos bem, uma desigualdade, não é? Cria uma desigualdade, porque há uma adaptação às condições que cada escola possui. Então, em termos de resumo, temos que ter maior incidência de tarefas individuais, exercícios analíticos, devemos privilegiar os exercícios analíticos, não é? A realização de um passe, de um remate, de um lançamento no basquetebol, privilegiar o trabalho em circuito e por estações, sempre com a premissa de manter os 3 metros de distanciamento entre os alunos, as formas de jogo reduzido, certo? Em vez de abordarmos um 5 contra 5 no futsal, passamos a abordar um 2x2. Que tipo de implicações é que tem? Tem várias implicações. Na minha ótica, penso que se perde um pouco o sentido do jogo. E formas de jogo condicionada. Eu posso, por exemplo, introduzir no jogo de futebol, futsal, que o indivíduo, que o atleta ou que o aluno tem que fazer jogo ao primeiro toque. Ao fazer jogo ao primeiro toque, o que é que faz? Faz com que o adversário não se aproxime de forma tão rápida. Conclusão, há aqui uma readaptação, há aqui um reajuste, tanto às condições das escolas como à própria aula em si. Repensar a forma de lecionar, tendo em conta todas estas constrangimentos e todas estas limitações que foram previamente definidas. Aqui eu falo claramente, e acho que é a maior perda na minha perspectiva, e é só a minha perspectiva, e por isso claramente que outras serão bem-vindas, a essência do ensino do jogo. Sabemos que nos jogos desportivos coletivos é um meio formativo por excelência.
há várias componentes que podem ser desenvolvidas, a tática cognitiva, a técnica, mais técnica, não é? E a socioafetiva, e não querendo perder a vertente tática, que eu acho que é extremamente importante, não é? Quando falamos de jogo, há aqui uma componente que eu acho que é fundamental, que é a componente socioafetiva. O que é que nós perdemos? Perdemos o sentido de cooperação, muitas vezes, acho que perdemos com o jogo, com a ausência de jogo, perdemos a noção de equipa, o espírito de entreajuda entre os elementos, perdemos o alcance dos objetivos comuns, a noção de unidade. Muitas vezes o jogo, um aluno era individualista e nós conseguíamos, era uma forma de nós desconstruirmos este individualismo, promovendo o jogo de equipa, o espírito de equipa. A questão do espírito também de competição. Há para mim uma questão que é, não sendo jogo formal ou aproximado ao jogo formal, eu acho que há um pouco de desmotivação. Um pouco não, muita desmotivação por parte dos alunos, não é? Porque o jogo não deixa de ser uma atividade prazerosa, uma atividade muitas vezes que eles veem, eu estou a fazer estes exercícios analíticos, mas depois vou fazer situação de jogo, e eu ensinava e gosto de ensinar em termos de modalidades coletivas o jogo pelo jogo, não é muito parte da minha forma de estar fazer uma aula de exercícios analíticos somente. Eu acho que se ensina o jogo pelo jogo, e é uma grande... Acho que é algo que se perde em termos de ensino de jogos desportivos coletivos. Aqui também não quero dizer que em termos de jogo reduzido não esteja na mesma implícito, por exemplo, a tomada de decisão, mas o jogo formal é o jogo formal. É a capacidade de darmos resposta a tomada de decisão num curto espaço de tempo, é fomentar o espírito de competição. É uma série, acho que é uma série de parâmetros, uma série de características que os alunos podem adquirir, que vão muito mais além da componente tática e da componente técnica, que em etapas de formação são extremamente decisivos. Agora, vou passar um pouco para a minha realidade atual, ou seja, a experiência no ensino superior, no âmbito das ciências do desporto. Como é que nós estamos a operacionalizar esta situação? Basicamente, nós temos aulas em 3 moldes, damos aulas de 3 formas diferenciadas. Nós temos aulas presenciais, práticas, como podemos ver aqui, campos de ténis, ginásio, a pista de atletismo. Nós temos aulas teóricas, que são dadas, que são ministradas, que são lecionadas através de plataformas, como a plataforma, neste caso o Teams, que utilizamos, e nós temos uma nova modalidade de ensino que foi inserida para dar resposta a esta situação que vivenciamos, que é EAD, ensino de aula à distância, mas neste caso nós falamos em EAD como ensino de aprendizagem digital. E o que é isto do ensino de aprendizagem digital? Basicamente, eu vou colocar um vídeo da instituição onde eu colaboro, onde eu sou docente. É basicamente o aluno está em casa e está a intervir no espaço da aula ao mesmo tempo. Está a fazer questões. Ele está na aula, não é não é um sistema e-learning. É uma situação em que o aluno está em casa, mas está quase como se fosse presencial e pode intervir a qualquer momento. Eu vou colocar agora um vídeo, para ser mais claro o que é que eu estou a pretender dizer. Só um segundo, por favor.
Ok. Penso que já estão a ver novamente a tela, correto? Sim, Renato? Sim, Lara, tudo ok. Tudo ok. Isto para dizer o quê? Para ser mais clara. Em termos, porque vocês viram ali um resumo, mas nós na instituição temos 12 cursos, certo? Isto para operacionalizar em termos de aulas de educação física. Imaginemos que nós temos um espaço que normalmente tínhamos 30 alunos nas aulas práticas. O que vai acontecer é, iremos ter 15 alunos que estão a fazer aula prática connosco e vão estar mais 15 alunos a assistir em casa à aula prática, podendo intervir na aula. O que é que acontece? Na aula a seguir, há mudança de turno. O turno que estava em casa passa a assistir presencialmente e o turno que estava presencial passa a assistir à distância. O que é que isto implica? Implica que os espaços sejam todos monitorizados com câmaras. Nós temos que chegar à aula e temos que ajustar a câmara. De que forma? De forma em que os alunos que estejam em casa seja visível aquilo que nós estamos a fazer na aula. Está bem? Depois há procedimentos mais complexos, como, por exemplo, foi visível na apresentação, no vídeo, em que podemos utilizar aqueles quadros em que estavam a fazer os gráficos, mas isso já é algo ainda mais complexo. Isto é uma metodologia que foi implementada para dar resposta a esta situação. Já existia na instituição, mas foi implementada de forma transversal. Por exemplo, foi implementada na educação física, que não tinha. E é assim que irão ser os próximos tempos: gerir as aulas presenciais in loco, como nós costumamos dizer, no próprio local, gerir as aulas à distância, e normalmente estas aulas à distância são aulas teóricas, mais as aulas que podem ser mistas, as aulas de ensino-aprendizagem digital. O que é que eu acho que tiramos desta aprendizagem? Eu acho que nós temos que ressignificar aquilo que tenho vindo a passar. Eu acho claramente que estes obstáculos não são mais do que oportunidades de crescimento, de crescimento, de adaptação, já o autor, o Stephen Hopkins, dizia que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E eu claramente acredito cada vez mais nisto. A capacidade de nós nos adaptarmos à circunstância. E a presença do Covid, apesar de nos trazer muitas vezes esta incerteza, esta frustração, o medo, tanto da parte dos alunos: ó professora, mas como é que vai ser? Como é que vamos gerir? Mas as aulas agora são teóricas, mas vão passar a ser práticas. E como é que vamos fazer em termos de aulas práticas de educação física? Claramente, isto é uma oportunidade de aprendizagem, de adaptação, de crescimento. Se nós não tivéssemos a vivenciar esta fase, possivelmente não estaríamos a ter este congresso online, eu não estaria como convidada no congresso, possivelmente na minha faculdade não se tinha implementado uma tecnologia de topo para os cursos, nomeadamente para a educação física, e por isso eu acho que em termos de educação física, não digo que não seja difícil, claramente é difícil nos cursos de educação física, e acho que somos um dos cursos que mais terá necessidade de readaptar, mas a readaptar, o reajustar, é claramente um passo para a nossa aprendizagem e para o nosso crescimento. Como vamos fazê-lo? Sempre cumprindo as ordens que são emanadas, que são definidas superiormente, adaptando à realidade das escolas e na certeza, porém, que se cada um fizer o melhor que pode fazer, sairemos todos mais fortalecidos, mais robustos e com maior aprendizagem.
dou por terminada a minha apresentação. Espero, se tiverem alguma dúvida, estejam perfeitamente à vontade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, nomeadamente o convite do professor Renato, que é sempre um prazer poder colaborar com ele. Obrigado, Renato. Clara, nós é que agradecemos a sua participação com as suas riquíssimas informações que eu tenho certeza que vão contribuir para a nossa universidade aqui, a Universidade Estadual de Montes Claros, e para as universidades presentes que estão no evento. Você apresentou um conceito de ensino à distância bastante diferente e que, com certeza, servirá para a nossa reflexão para as ações que nós teremos que tomar daqui em diante. Te agradeço demais pela participação e pela parceria de sempre. Muito obrigado, Renato. Eu é que agradeço. O prazer é todo meu. Não sei se eventualmente parou a partilha.